Senhor Jesus, amados e amadas, né? Vamos estar dando continuidade aos estudos do Evangelho de Lucas, o homem perfeito, Jesus Cristo, né? Vamos estar falando hoje um tema que se encontra também dentro do livro de Lucas, amém? Lidando com a primazia e o exclusivismo, né? Evitando a primazia. Lucas registra que suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, né? Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-lo junto a si. Lucas capítulo 9, verso 46 e 47. Os discípulos precisavam de uma lição a respeito da humildade. O exemplo de Jesus ao tomar uma criança ali foi excelente, né? E com certeza eles puderam ver o quanto eram egoístas e ambiciosos. O adjetivo comparativo, meison, traduzido como maior, neste texto mantém um sentido de mais forte que. A ideia que aqui, né, é de primazia. Quem é o primeiro? Quem é o mais forte? Quem é o mais apto? Pensamentos assim, queridos, não refletem a mente de Cristo, né? Mas uma mente mundana e secularizada. Infelizmente, muitos problemas nas igrejas são causados por leigos e clérigos que querem exercer a primazia. Em Cristo, Jesus Cristo, né? Todos nós somos iguais, não somos superiores ou inferiores a ninguém, evitando o exclusivismo, né? Jesus também combateu o exclusivismo, que se revela através da mentalidade de um grupo fechado, né? Este relato se encontra em Lucas capítulo 9, de verso 49 ao 50, né? Você que estiver na vossa casa, vai pegando a tua Bíblia, deixando ao alcance de vossas mãos, para estar examinando as Escrituras juntamente conosco, né? Em nome de Jesus Cristo. Lucas capítulo 9, de verso 49 ao 50, aonde nos diz dessa tal forma. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque não é contra nós, é por nós, né? Quem não é contra nós, é por nós. A razão ali dada pelos apóstolos para barrarem a ação daquele homem foi que ele não fazia parte do grupo, não é assim? E Jesus mostra que o fato de expulsar os demônios pela autoridade do seu nome e partilhar das mesmas convicções dos apóstolos credenciava aquele homem a exercer o seu ministério, né? Embora não fizesse parte do grupo dos 12, partilhava da mesma fé. Não se trata, portanto, de validar crenças e práticas sectárias, né? Ou heréticas, mas sim de não permitir que o exclusivismo religioso nos segue de tal forma que só venhamos a enxergar o nosso grupo, né? O nosso ministério, as nossas atitudes, os nossos valores, né? Em nome de Jesus Cristo. Lidando com a avareza é uma coisa muito difícil, né? Lidar com a tal avareza, mas vamos estar aprendendo isso dentro da palavra, né? No relato ali, Lucas, Jesus ele acabara de incentivar os seus discípulos e dependeram do Espírito Santo, né? Lucas capítulo 12, aqui, de verso 12, né? Aonde nos fala dessa tal forma assim, a palavra do Senhor. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar, né? Então, quando um homem que estava no meio da multidão falou: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança, Lucas capítulo 12, verso 13, né? Essa solicitação estava na contramão dos ensinos de Cristo e por isso recebeu a censura dele. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Né? Lucas capítulo 12, de verso 13 ao 14, que diz assim: Eu disse-lhe da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juízo ou repartidor entre vós? Né? A palavra do Senhor. E enquanto Jesus ensinava a se evitar uma atitude legalista e materialista, esse homem age de forma diametralmente, né, oposta àquilo que foi ensinado. Ele estava preocupado com a herança
né? Como muitos fazem hoje. Não estava preocupado em seguir os ensinos de Cristo, mas usá-lo como trampolim ou também, né, usá-los ao seu favor para alcançar os seus próprios objetivos, né? A satisfação material. E isso é um grande mal entre nós hoje, né? Evitando a ansiedade, que é um ser muito perigoso, que é a ansiedade. Logo a seguir, Jesus profere um dos mais belos ensinamentos sobre como deve ser a vida de um verdadeiro discípulo, não é assim? Lucas capítulo 12, do verso 22 ao 24. Lucas capítulo 12, verso 22 ao 24, que vai nos relatar dessa tal forma. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que aves? E qual de vós, sendo solicito, pode acrescentar um covado à sua estatura? A palavra do Senhor é maravilhosa, né? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Aqui Jesus, ele ensina a respeito das preocupações da vida, né? Como discípulos de Cristo, não podemos viver ansiosos pelas coisas desta vida. Precisamos aprender a confiar em Deus, nosso provedor, né? Nós devemos sim ter nossas coisas, mas com paz e alegria, né? Com alegria e gozo naquilo que temos, não com preocupação e acabação nas nossas vidas, pensamentos, saúde, por isso, né? Tal forma o Senhor Deus, quando fez o mundo, ele solicitou que no sábado fosse guardado. Mas por quê? Por causa que o homem foi feito pelo sábado? Não. Mas pela maldade, pelo interesse que há no coração do homem. O Senhor já bem sabia a maldade que haveria no coração e o interesse, o homem interesseiro, o homem que era o nós. É por isso pediu que guardasse o sábado. Para que assim nós consigamos ter um dia de comunhão plena com Deus, né? E por quê? Porque hoje estamos vivendo num tempo de escassez de paz, onde pessoas trabalham dia e noite querendo construir os seus próprios reinados, né? Mas estão construindo sobre a areia, né? As palavras de Jesus também revelam duas maneiras de se enxergar o mundo. Mostra ali como os gentios do mundo, né? Lucas capítulo 12, verso 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas, né? Entendem a realidade à sua volta e como seus discípulos deveriam agir diante das mesmas circunstâncias, né? São duas cosmovisões totalmente diferentes e opostas entre si. Enquanto uma interpreta a realidade da vida, tomando por base os valores meramente materiais, a outra vê a partir de valores absolutos e espirituais, não é assim? Então você que está nessa sua casa, né? O Senhor está te dizendo viver em paz, em plenitude, na paz, no regozijo de estar na presença do Senhor, amém?